muito na ordem dessa série. A ordem qual era a original? Primeiro nós falaremos sobre os pais, no domingo sobre as mães, e hoje nós falaremos sobre os adolescentes e no último domingo sobre os idosos. Mas nós passamos por muitas dores nos últimos 15 dias. Com a dona Maria José, com toda a família Áquil, pelas perdas. E hoje, inevitavelmente, eu mudei a ordem. Eu vou lá no final dessa série e depois nas próximas semanas voltamos a falar sobre os outros membros dessa família. Nós perdemos o Sr. Walter, depois o Walter Luiz, e a igreja ainda chora. E essas cenas que nós vivemos, inevitavelmente, nos traz a cena de hoje, que eu quero ler com você, que está em Gênesis 25, do 7 ao 8, que diz: Abraão viveu 175 anos e morreu em boa velhice, depois de uma vida longa e feliz. Deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se aos seus antepassados. E eu queria pensar com você hoje, então, sobre o velhinho que morreu feliz e como isso pode nos auxiliar também a viver. Diante das perdas e do luto, nós precisamos pensar sobre a vida e sobre a morte também. Mas antes de nós pensarmos sobre isso, eu queria pensar com você sobre o envelhecimento. Estamos envelhecendo, inevitavelmente, isso é um fato. E o envelhecimento da população é um fenômeno mundial, não é só a sensação que a gente tem, né? Quando eu tive a primeira reunião de líderes aqui na igreja, eu comentei com os irmãos, né? Às vezes a gente tem a sensação que Araraquara tem mais velhinhos do que a gente gostaria, né? Às vezes a gente olha para a nossa igreja e a gente pensa isso, e eu falei, não é impressão, né? Os dados do último censo do IBGE não nos deixa só ter uma impressão, é fato. Né? A população brasileira hoje tem 10% de idosos, Araraquara tem 18%, quase o dobro da média nacional. Então não é uma sensação, é fato, né? Diria os nossos professores, contra números, não argumentos, né? Tá lá, tá registrado. E eu queria pensar com você, talvez você pense, então por que nós vivemos mais, né? Então é importante a gente pensar que nos últimos 50 anos, 40, 50 anos, nós tivemos aí uma queda da mortalidade, né? Graças aos avanços médicos, às vacinas, a urbanização adequada das cidades, né? Você lembra que antigamente entregava um bairro lá, casinha no meio do nada, hoje em dia não, tem que entregar com saneamento básico, tudo certinho. Nós tivemos uma melhoria nutricional. A gente teve também, né, elevados níveis de higiene. Eu espero que depois da pandemia você não tenha desaprendido a lavar as mãos, né? Lavar as mãos, passar aquele álcool e outras coisas além de avanço tecnológico. Então, nós vivemos mais e vivemos melhor. Pensa que a média no início do século passado era de 40 a 50 anos, hoje a média é de quase 80, tá? Uma média entre 70 e 80 anos, dependendo da região do Brasil. Estou falando de Brasil agora. O fato é então que existe uma perspectiva de que em 2055 a participação dos idosos na sociedade será maior do que os jovens de até 29 anos. Nós vamos ter mais idosos do que jovens, o que já acontece em outros países, né, fora do Brasil. A Organização Mundial de Saúde definiu o idoso como 65 anos ou mais. Aqui no Brasil a nossa lei diz que é 60, mas está dentro daquela média, tá? E aí vão pensar comigo que envelhecer é um processo que marca as etapas da nossa vida, né? Quando a gente começa a perceber os primeiros sinais, né, a Alice comentou conosco antes de iniciar o culto que ela ligou para 11 pessoas e todo mundo tinha uma dor. Dói o joelho, dói isso, dói aquilo, né? Então assim, quando a gente vai ficando mais velho, tem as mudanças físicas, tem as mudanças psicológicas, tem as mudanças sociais, que elas são inevitáveis, inerentes à idade.
aos anos vividos, a gente muda, né? Vai mudar também os nossos objetivos, vai mudar como a gente trabalha com os espaços que a gente tem, com as perdas que nós tivemos ao longo da vida. Isso vai influenciar a nossa velhice, a nossa força, a nossa memória, os nossos amigos, né? As pessoas que a gente ama. A nossa independência é alterada com a idade, né? Com 30 anos você ia e vinha para onde queria. Com 70 as coisas já são bem mais limitadas, né? Vai depender de como você viveu ao longo da vida, e enfim. E tudo isso pode ser muito doloroso para algumas pessoas. É extremamente difícil envelhecer, porque só quem envelhece sabe as suas dores, né? Então, eu estou falando aqui de um lugar de alguém com 40 anos, mas eu sei que se você tem 50, se você tem 60, se você tem 70, se você tem 80, a cada década você sabe as dores e o quanto isso influenciou na sua vida, está influenciando, ou se você acompanhou alguém envelhecendo de perto, você também pode sentir isso de uma forma diferente, claro, mas o fato é que a gente sente, né? Às vezes a gente vai vendo as pessoas envelhecendo, ficando doentes, em alguns casos, em algumas doenças, a gente vê as pessoas morrendo aos poucos, né? Dói na gente. Você imagina a pessoa também olhar para você, num dia ela lembra quem você é, no outro dia ela não lembra. Então, envelhecer é difícil. E aí eu queria pensar com você também que o envelhecimento influencia outras coisas. Eu falei das áreas só da saúde, mas tem a questão social. Você já não consegue ganhar mais como ganhava antes, não consegue mais trabalhar em 2, em 3 empregos como trabalhava antes, e aí você tem que comprar mais remédio. A conta não fecha. E aí, muitas vezes, isso influencia também na qualidade de vida da pessoa. Ela não tem mais tanto poder aquisitivo. Isso também influencia. A quantidade de dinheiro diminui, e aí outros problemas sociais e também emocionais vão afetando essa pessoa. Porque você imagina alguém que sempre teve a possibilidade de trabalhar, conseguir, agora não tem, se sente preso, atrelado. É uma dor emocional muito grande, muito forte. E aí eu queria pensar com você que qualidade de vida, bem-estar e envelhecimento saudáveis requerem de nós uma compreensão muito mais abrangente, né, que compõe o dia a dia do idoso. É uma coisa que é devagarzinho. Então, tem vários aspectos psicossociais, a importância da família muda também, as relações interpessoais dentro da família, dentro de outras coisas. E aí, como eu falei que nós íamos falar de Abraão, o velhinho que morreu feliz, eu queria que você olhasse o envelhecimento seu, né, das pessoas que você ama, pela ótica da fé, buscando aprender, né, com essa história, com Abraão. E é interessante porque Abraão, a gente sabe, né, que é o pai da fé. A palavra diz que ele foi longevo, convenhamos, né, que 175 anos não vivemos mais, né? Não é a média do nosso tempo. Mas eu queria pensar com você que biblicamente qual seria então o segredo para isso? Não para morrer uma vida longa, mas para morrer feliz, né? Porque já que nós tivemos lutos, né? Nós estamos ainda em luto. Como a gente pode viver bem para que a gente possa, independentemente da idade, né? Porque a gente espera, né, envelhecer e morrer velhinho, mas de repente não. A gente vê que infelizmente nós somos muitas vezes chacoalhados pelas contingências da vida, pela morte, pela dor, enfim. Qual é o segredo então para a gente poder ter uma vida feliz? Não de acordo com a felicidade que a gente vê estampada nas redes sociais, não com os parâmetros que a gente tem, que o mundo nos apresenta, mas com o parâmetro bíblico. E aí, eu queria olhar para você para um outro texto, que vai falar sobre Abraão, que é a Galeria dos Heróis da Fé. Em Hebreus 11 vai nos mostrar o segredo, então, de Abraão, que morreu feliz. E o segredo dele, ó, guarda lá, hein? Foi sua fé na graça
futura de Deus. E aí eu queria pensar com você, eu vou abrir aqui com você para a gente ler, tá? Você pode acompanhar na projeção. Abraão é o velhinho que morreu feliz porque ele viveu como um peregrino da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele recebia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E aí, como um peregrino da fé, Abraão abriu mão da sua zona de conforto. Ele abriu mão da sua terra, ele abriu mão dos seus amigos, dos seus negócios, da sua fé pagã, tudo para buscar um Deus pessoal, um Deus que falava com ele. Ele partiu sem saber para onde ele ia, mas ele sabia que ele estava com Deus. Ele entregou tudo para o Senhor. E muitas vezes a gente caminha por esse mundo, né? E a gente não se dá conta que nós somos peregrinos também, tal qual Abraão, estamos em caminho. Isso é importante para nós pensarmos. Segundo, o velhinho que morreu feliz exerceu paciência com fé. Os versículos 9 e 10 diz: e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometido, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Paciência ao ser tratado como estrangeiro, a viver mudando de tenda em tenda, né? Não era uma casa como a nossa, né? Então pensa que era uma morada provisória. Paciência ao ver que filhos e netos ainda eram peregrinos sem morada fixa. Ele teve paciência para esperar com fé pela morada celestial permanente. E num mundo que exige tanta pressa da gente, ter paciência é difícil, é desafiador. Terceiro, o velhinho que morreu feliz experimentou o poder da fé. Olha lá, pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor. Uma nação numerosa como as estrelas do céu, incontável como a areia da praia. John MacArthur Jr. diz que a fé é poder. Fé vê o invisível, ouve o inaudível, toca o intangível e realiza o impossível. E ao escrever sobre esse texto de Hebreus, a gente olha, né, foi uma frase desse teólogo ao escrever sobre esse texto. E eu queria pensar com você que viver e morrer feliz é algo que a gente só pode ter quando a gente pode realizar e viver para o Senhor. Quando a gente busca o Senhor, quando a gente experimenta o Senhor. E a gente pode ver isso na familiar. A gente pode ver isso em vocês. Tanto no seu Walter, como no Walter Luiz, né? Todo mundo falava o Walter Luiz quietão, mas ele estava sempre aqui, sempre ouvindo, sempre buscando. Na sua quietude, né? Nós sabemos que ele, pela fé, nós cremos que ele experimentou esse poder. Amém. Então, nós também podemos experimentar. Nós não estamos só sentados aqui todo domingo para consumir uma mensagem. Nós estamos aqui para juntos prestarmos culto ao Senhor. Então, às vezes a gente tem a sensação que, tem o pessoal que canta, tem a pastora, eu venho aqui, eu ouço, mas você está participando desse culto, desse momento. Quando você ora, quando você canta, quando você louva. Porque a vida em comunidade é assim, cada um faz uma parte. Quando a gente abraça, quando a gente pergunta para o outro como é que foi a semana, como é que tá, como é que não tá, quando a gente ora pelo outro, faz parte do viver em comunidade. Isso é experimentar o poder da fé. A fé, ela começa no individual, a salvação começa no individual, mas ela vai para o coletivo. Porque a gente não consegue viver sozinho. Né? A pandemia provou isso pra gente. Né? Mesmo lá dentro da nossa casa isolado, você precisava de um motoqueiro para trazer alguma coisa para você. Você precisava de alguém do outro lado para separar um remédio, para separar um alimento. A gente não consegue viver isolado nos nossos achismos, nas nossas percepções. Nós precisamos do outro.
Então, viver em comunidade é experimentar o poder da fé, né? Abraão, ele carrega a fé em si, né? Ele passa essa fé para Isaac, ele passa essa fé para Jacó. E assim aquela família, né, vai vivenciando, e um dia essa nação é numerosa como as estrelas do céu. E aí, o quarto, o velhinho que morreu feliz, enxergou pela perspectiva da fé. Os versos de 13 a 16. Todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, se avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros, refugiados e peregrinos nesse mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quiséssemos, poderíamos ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, uma pátria celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Alsenbrum diz que a fé significa uma visão nova. Aquele que crê, vê com mais profundidade, vê aquilo que realmente importa. E olha aqui, nem Abraão, nem Isaac ou Jacó possuiu a terra prometida. Era promessa. A história bíblica nos conta que apenas 500 anos depois deles, da morte de Jacó, é que Israel entrou na terra prometida. É muito tempo. É muito tempo. A vitória que Deus nos garante é a entrada triunfante, antes de mais nada, na sua presença. E, posteriormente, na Jerusalém Celestial. A presença do Senhor é o que a gente deve almejar e querer. Nós lemos Apocalipse 21, que falava na liturgia do tabernáculo que desce dos céus. O tabernáculo nada mais é do que era no Antigo Testamento, do que a presença de Deus no meio do povo. Apocalipse diz pra gente que um dia esse tabernáculo vai descer e estar no meio do seu povo. Então a presença de Deus é aquilo que a gente precisa almejar. Essa é a perspectiva da nossa fé. É isso que a gente precisa querer mais que tudo. É isso que a gente precisa buscar mais que tudo. Essa presença de estar com Deus. Paulo diz, né, eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Então, se a gente já está buscando ao Senhor, esse Cristo, ele vai completar essa obra. E essa obra é cada dia ser mais parecido com esse Cristo, é cada dia estar mais na presença de Deus, que a gente realmente possa enxergar pela perspectiva da fé e buscar essa presença. E por último, o velhinho que morreu feliz deu provas de fé. Pela fé, então, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaac é o filho de quem depende a sua descendência. Conclui que se Isaac morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida e, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Feliz é quem consegue desfrutar o que Deus nos dá. Estamos prontos a renunciar a tudo sempre que Deus solicitar. Isaac era o filho da promessa e Deus pede o filho da promessa, crendo que Deus poderia ressuscitá-lo. E aí eu vou voltar aqui depois. Eu queria olhar com você essa frase desse missionário, o Jim Elliot. Ele fala: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Basicamente, é isso que Abraão faz. Ele estava aqui, se você pensar, né, Lucas, o evangelista, vai falar, o texto 16:9 diz que usem as riquezas desse mundo para fazer amigos. Assim, quando as suas posses se extinguirem, eles os receberão no lar eterno. Deus nos dá a vida através da morte e ressurreição do seu Filho Jesus Cristo. E talvez a gente fique segurando tantas coisas nas nossas mãos,
e a gente talvez não se dê conta que a gente segura demais, que a gente precisa realmente entregar ao Senhor, porque não adianta, né, eu ficar segurando aquilo que não tem como. E não é tolo aquele que abre mão do que não pode perder para ganhar o que... Opa, respira, falamos rápido. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Você consegue reter a vida nas suas mãos? Não. Não tem como. Não tem como a gente falar, olha, não pode acontecer nada com você na próxima semana. Nós gostaríamos de ter esse poder, mas a gente não consegue. Então que a gente possa, aquilo que a gente tem mais de precioso, que é a vida, entregar ao Senhor, entregar o nosso coração, sabendo que no Senhor a gente não pode perder, a gente não pode reter a nossa vida, mas em Cristo a gente não pode perdê-la. Eu não sei se isso fica compreensível para você. Abraão deu provas de fé. Ele conseguia reter a vida de Isaac? Não. Ele a entrega ao Senhor. E ele recebe uma descendência gigantesca depois. E aí eu queria pensar com você, para a gente concluir, que a velhice, ela torna-se muito difícil para quem não aprende a envelhecer. Na cena memorável de hoje, a gente está diante, então, eu queria pensar com você, diante do falecimento de Abraão. A gente está lá, com aquele povo olhando para o corpo imóvel do patriarca da fé, e é como se uma voz solene dissesse, né? Olha, Abraão morreu em boa velhice, depois de uma vida longa, de uma vida feliz. E a gente precisa olhar para a nossa vida, né? Na quinta-feira nós tivemos o nosso culto de oração, né? E o irmão Valdir falou, né? Falou assim, olha, eu fiquei pensando muito essa semana, né? Sobre as pessoas que estão à minha volta. Eu não tenho problema comigo, né? E Deus, né? Eu sei que estarei com o Senhor e está tudo certo, mas quem vai ficar, né? Como eu vou ajudar, organizar, enfim... E às vezes a gente não se dá conta disso e também do nosso testemunho para aqueles que ficam. Como que será? Será que vai ter uma voz dizendo, olha, morreu feliz, olha, cumpriu a sua missão, fez tudo o que podia fazer? E aqui não estou pensando que é para você se lamentar da sua vida, talvez você não tenha feito grandes coisas, a sua visão, mas sempre há tempo de melhorar, sempre há tempo. O ladrão na cruz do Calvário foi no último minuto, Senhor, né, eu quero estar contigo, e Jesus falou, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então sempre é tempo de nós olharmos a nossa vida, olharmos a nossa fé, como nós estamos vivendo diante do Senhor, para que a gente possa também, assim como Abraão, morrer feliz, talvez não velhinho, né, com 175 anos, mas que a gente possa, diante da vida, realmente ter esperança. Abraão, ele vivia pela fé na graça futura de Deus, ele viveu pela fé. A gente vê aqui que o pai da fé realmente, ele olha para tudo que ele tem, o que ele tem é uma promessa, e a partir dessa promessa, ele se põe em caminhada, ele é peregrino na fé, ele exerce paciência, ele experimenta o poder dessa fé, ele enxerga pelas perspectivas da fé e ele dá provas dessa fé, quando ele é provado para levar o seu filho. E você? Porque se a gente parar para pensar, todos nós vivemos pautados por uma promessa. A gente acha que a gente tem alguma coisa, a gente acha que retém alguma coisa, que segura alguma coisa, mas todos, assim como Abraão, vivemos pela fé. Romanos 4, 18 e 19 diz, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve crendo, esperando contra a esperança e creu, que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá, e sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor.
Talvez a gente olhe para a nossa vida, assim como Abraão com 100 anos, e fale: não tenho o que fazer. É hora de caminhar pela fé. É hora de esperar pela fé. E esse é o grande exemplo para a nossa vida. Fica para nós a lição. E aí eu queria pensar com você que você possa se disciplinar para aprender a envelhecer bem, a ouvir a Deus. Busque ao Senhor, né? E vir, a palavra diz que vir após o Senhor é tomar a cruz dele e negar-se a si mesmo. E eu quero pensar com você, discipline-se a crer nas promessas de Deus, a ler, a memorizar, a meditar na palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia, ouça a sua Bíblia, né? Porque a gente ouve, eu particularmente gosto muito de podcast, muitas coisas. Põe a Bíblia para escutar, ouça, leia, medite, discipline-se pela palavra de Deus, coloque-se a aprender sobre o Evangelho, que nós possamos envelhecer bem, a exemplo de Abraão, a viver pela fé, a caminhar pela fé, para que realmente, assim como ele, agora travou aí, a gente possa, põe só o próximo slide, que eu vou ler para não errar isso, para que a gente não possa ser tolo, porque não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Que a gente possa entregar ao Senhor a nossa vida, o nosso coração, quem nós somos, pautados na promessa, na esperança, que é o que a gente celebra quando a gente celebra a mesa do Senhor. Quando a gente vem para esse lugar, quando a gente traz à memória o que Cristo fez por nós e se doa e se entrega, a gente lembra disso, que a nossa promessa não é só para essa vida, ela vai além dessa vida. Vivemos firmados na promessa da ressurreição, e é isso que alimenta a nossa esperança. Contra toda esperança nós cremos, porque o mundo diz que é só para esse momento, que você tem que ser feliz agora, que você tem que buscar agora, que é tudo rápido, né? Nesse tempo de fast food, a gente vê que Deus nos convida para sentar numa mesa e sentar e comer com calma e olhar nos olhos um do outro e viver pautados nessa esperança. Nós vamos tocar uma canção, que você possa ouvi-la, que você possa nessa hora entregar o seu coração, buscar ao Senhor. Depois te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou, o orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Por amor a ti, meu rei, meus sonhos